Jonas Vingegaard ultrapassa Isaac Del Toro na classificação semanal da União Ciclística Internacional, que terá a oportunidade de se recuperar na próxima semana na Itzulia. Vamos lá e começamos esses 10 minutos, 1 minuto de contrarrelógio individual com o resumo das notícias mais importantes do mundo do ciclismo. Hoje, 31 de março. E fazemos isso justamente com essa lista que semanalmente é divulgada pela União Ciclística Internacional e que está pegando fogo, porque estão em uma disputa acirrada dois ciclistas muito interessantes para o pelotão, como Jonas Vingegaard e Isaac Del Toro. Nesta semana, após a vitória na Volta à Catalunha, o dinamarquês assume novamente essa segunda posição, que pode ser tomada na semana de 6 a 11 de abril pelo mexicano, assim que ele disputar a Itzulia. O líder continua sendo, é claro, Tadej Pogačar. Vamos analisar primeiro os resultados que tivemos. Uma corrida que aconteceu hoje na França, na Paris-Camembert, uma competição extremamente atraente, na qual o domínio francês foi absoluto, com presença de ciclistas venezuelanos como Francisco Joel. Também pelo lado da Caja Rural, foi muito interessante o que vimos na corrida de hoje. Vamos conferir. Trata-se de uma corrida de 198 quilômetros, onde as dificuldades montanhosas se concentram no final. Os grandes favoritos eram os homens da Cofidis, liderados por Bryan Coquard, com Benjamin Thomas e Valentin Ferron. O ciclista Thomas esteve na fuga junto com o ciclista português Yuri Leitão, da Caja Rural, que contava com a presença de Francisco Joel Peñuela. O ciclista venezuelano Yuri Leitão foi um dos protagonistas dessa fuga, de 6 ciclistas que se mantiveram durante grande parte da corrida, dominando-a. Entre eles, Pierre Goderat, que no final seria o vencedor da etapa. Muito interessante o que se pôde ver nesses trechos da subida final, nos quais os ciclistas da Decathlon se destacaram acima dos demais com essa vitória do ciclista francês. Na segunda, terceira e quarta posição lutaram Alexandre Delettre, da Total Energies, Maxime Bessy, da Psyche Pro Cycling Academy, e em quarto lugar, Tom Domersuit, da Groupama, todos eles franceses. Nessa classificação geral, os 10 primeiros tinham essa nacionalidade. Já na classificação da montanha, o segundo foi o ciclista português Yuri Leitão, atrás de Benjamin Thomas, que foi quem venceu a classificação dos melhores escaladores. E, claro, precisamos analisar a classificação que foi divulgada hoje pela União Ciclística Internacional. Com esses dados, tanto individuais quanto por nações e por equipes, que mostram uma tendência muito interessante. Justamente hoje, quando encerramos o primeiro trimestre deste ano de 2026 e onde já começam a aparecer certas e importantes informações a respeito. Na primeira posição encontramos logicamente Tadej Pogačar, mas após a vitória na Volta à Catalunha, as posições mudaram. E Jonas Vingegaard ocupa a segunda posição, enquanto o terceiro é Isaac Del Toro, com 6.789 pontos. Remco Evenepoel ocupa a quarta posição, subindo uma colocação, enquanto Thomas Pidcock faz o mesmo, ficando em quinto lugar. Mads Pedersen perde 2 posições. Bray é o sexto nessa classificação. Quanto aos latino-americanos, encontramos Richard Carapaz na 33ª posição, subindo 4 colocações, com 1.796 pontos. E Egan Bernal logo atrás de Primož Roglic na 38ª posição. O esloveno caiu 15 posições, enquanto o colombiano mantém sua posição de número 38 no ranking. Nas posições de 40 a 80 encontramos Olaf Kooi, que subiu 3 posições, o holandês com 1.613, enquanto Jonathan Milan perde 18 posições, caindo para a 44ª. Juan Ayuso também perde 13 posições e está na 47ª, enquanto Jonas Abrahamsen, o corredor norueguês, sobe 19 posições e chega à 57ª colocação no ranking.
Já Santiago Buitrago se mantém na 66ª posição do ranking, o corredor da Bahrein Victorious, com esses 1.184 pontos. Posteriormente, na 72ª posição, encontramos Orluís Aular, logo atrás de Christophe Laporte, que subiu 60 posições no ranking. Harold Teixeira está na 74ª posição nesta semana da UCI. E enquanto isso, procurar ciclistas como Daniel Felipe Martinez, que perdeu uma posição e cai até a posição 94, onde o 112 está agora. Harold Martin Lopes perdendo 3 posições, enquanto o uruguaio Guilhermo Tomás Silva sobe uma até a 107. E por último, Jonathan Narvaez está na classificação na posição 110. Quanto às equipes, chama-se a atenção que a Red Bull Bora se consolida na 2ª posição da classificação por equipes, à frente da Bismarck e, claro, atrás da equipe dos Emirados. A Petrolai caiu uma posição e agora está na 30ª posição nessa classificação. E em relação às nações, há mudanças porque a Grã-Bretanha ultrapassa a Itália, que cai para a 6ª posição. A França sobe para o 3º lugar em detrimento da Eslovênia, que desce para a 4ª posição. A Espanha perde 2 posições e vai para o 13º lugar, enquanto a Colômbia cai mais 2 e fica em 16º. O México continua se mantendo no top 10, ocupando a 10ª posição. O Equador mantém a 19ª posição, a Venezuela está em 27º e o Uruguai continua na 29ª colocação do ranking. E bom, também precisamos contar para vocês como está com a questão da preparação. Amanhã, para os através de Flandres, onde novamente Wout van Aert tentará recuperar o ritmo de pedalada, pensando no que será no próximo domingo o Tour de Flandres, o 2º monumento da temporada. Mathieu van der Poel não estará presente, pois veio para a Espanha continuar se preparando para essa corrida e fez isso em um voo privado. E veremos como se desenrola a corrida de amanhã, na qual também haverá presença latino-americana. Com Orluís Aular, com César Macias, com o corredor Eric Fagundes, que estarão na linha de largada. Nesta competição, que vale lembrar, é importante na preparação para o Tour de Flandres do próximo domingo. Também temos que contar para vocês que, assim como vimos na classificação dos pontos da UCI, está sendo preparada a corrida da Itzulia no País Basco, onde Isaac Del Toro terá que enfrentar grandes rivais e terá a oportunidade de conquistar uma posição extremamente importante no pelotão. Se conseguir superar o restante dos adversários que estarão presentes lá, entre eles o próprio Primož Roglic, então é preciso ficar muito atento ao que vai acontecer nessa semana de 6 a 11 de abril, exatamente um dia antes da disputa da Paris-Roubaix. E tudo isso porque a equipe dos Emirados Árabes Unidos também está planejando muito bem todos os elementos que precisam entrar em jogo nessas 2 corridas. Pensando no que vai ser esse próximo trimestre, que já começa amanhã, porque são muitas as incertezas que pairam sobre corredores como João Almeida, e isso então faz com que a equipe técnica pense de alguma forma sobre as decisões que vão ser tomadas. Uma vez que se veja qual vai ser o desempenho dos corredores da equipe nessas 2 corridas icônicas, uma delas por etapas, que vai começar com um contrarrelógio individual em Bilbao e que vai ser extremamente dura em relação às subidas e aos contrarrelógios. A outra é uma clássica já tradicional, na qual o objetivo, logicamente, é vencer com Tadej Pogačar e assim conquistar os 5 monumentos em uma temporada. Então vamos ver como tudo isso vai evoluir e amanhã contaremos para vocês o que acontecer em Flandres. Enquanto isso, convidamos vocês a nos acompanharem de bicicleta. Eu sou Iñaki Berrueta.